Ô Patrick, você viu que quanto que se pode economizar do erário público na gestão pública com a implementação da mediação, ou eu estou errada? Assim, a mediação, a gente viu, ela pode ser feita entre órgãos públicos, servidor público, administração, com empresas privadas, e a administração pública ela sempre bate recorde, né, de processo judicial envolvendo esses problemas que surgem aí no decorrer da administração pública. Você ter uma câmara privada resolvendo isso, economiza milhões, facilita o pagamento de imposto, facilita a resolução de conflitos, facilita a negociação. Como a gente viu ali, queima 10 atos processuais, né? Já vai direto para a homologação do juiz. Realmente é essencial. A gente tem que levar isso para dentro da administração pública. Assim, eu odeio burocracia, eu falei bem claro, eu odeio burocracia, eu odeio perda de tempo, eu odeio desperdício de dinheiro, principalmente dinheiro público. E esse dinheiro que é gasto com toda essa morosidade de processo judicial, ele pode ser usado para educação, para saúde, para segurança pública. Então é essencial, sim. Adorei aqui a pequena palestra de mediação. Mas tem um artigo aqui que é bem interessante, que fala de que a mediação não tem o poder decisório. Que você, depois de você ouvir sobre a mediação, o que você acha mais interessante? Contratar uma câmara de mediação ou ter mediadores dentro junto aos servidores públicos? Não, é muito melhor você contratar privado por causa da imparcialidade. Porque não adianta, se a gente colocar um servidor público capacitado para isso, as empresas não vão querer fazer a mediação, porque o servidor público ele vai tender a decidir sempre a favor da prefeitura, porque ele não vai querer ficar queimado com o prefeito lá dentro. Então, para garantir imparcialidade, agilidade e o interesse das empresas em quererem aderir a isso, a gente tem que contratar a câmara privada. Tem outra questão também muito interessante, que é a questão do plano diretor, né? Que ele tem que mudar, acho que é de 4 em 4 anos, não é isso, Ana? Então, e aí você acha que a mediação pode auxiliar, porque nós somos expertos em comunicação, né? Direcionar comunicações, direcionar diálogos. Você acha que assim, a mediação pode ajudar ouvindo as associações de moradores de uma forma real? Você acha que o plano diretor da nossa cidade é perfeito, que a nossa cidade é perfeita? O que você acha disso? Com certeza. Quanto mais, acho que possibilidade de a gente ter um feedback de quem está lá na ponta, melhor. Como a gente viu ali em questões legislativas, a Câmara tem esse braço de ir até a Câmara de Vereadores, né? A Câmara Privada de Mediação tem essa possibilidade de ir até a Câmara de Vereadores para conversar com eles e auxiliá-los, né, na confecção das leis. Com certeza, vale muito a pena. Isso. E aí a gente está vendo também do artigo 2º, do parágrafo 2º, né, de que direitos indisponíveis, mas transigíveis, podem ser tratados em mediação. Isso te assustou ou você acha que pode? Por exemplo, questões de meio ambiente, questões de saúde pública, você acha que isso pode também ser conversado ou você acha que tem que ser só o prefeito falando ou só o vereador falando? Na verdade, esse tipo de decisão é o que eu costumo falar que a gente tem que tomar baseado em dados. Então, o que está acontecendo na realidade? Os políticos aqui no Brasil eles têm mania de tomar decisões políticas que interferem na vida de milhões de pessoas com base no que ele acha na cabeça dele. A gente está falando de água, meio ambiente, de animais, etc. O que acontece no mundo dos fatos? Está funcionando a mediação, mesmo quando o assunto são os direitos indisponíveis? Toca para frente, cara, toca para frente. Não adianta eu querer tirar da minha cabeça, não, meio ambiente não pode. Não é meio ambiente não pode. Meio ambiente pode porque os dados mostram que não interfere. Então, mesmo sendo indisponível, a gente tem que utilizar o máximo. Porque se você for medir, quando que dá problema usando a mediação? Vamos dizer, 10% dos casos. Já estamos vendo. Então vai para frente. Até porque o Ministério Público tem que ser ouvido, né? Exatamente. E tem que ser homologado pelo juiz qualquer decisão que envolva direitos indisponíveis. Então, o prefeito ou sua procuradoria não vai nunca... Inclusive, eu posso te fazer uma pergunta. Quantas homologações dão errado e retornam? 0. Viu? Você já acabou de responder a pergunta. Se o dado é 0, toca para frente. É feito com muito cuidado, principalmente de que a mediação pública, a administração pública, teria que ter a presença do promotor público, né, do Ministério Público ali. Se tiver a presença do Ministério Público, porque tem ali fiscal da lei e olhando que direitos ali estão sendo atingidos,
o juiz não vai se obstar a homologar. Eu ainda vou mais à frente ainda, se você está me dizendo que é zero, nem homologação precisava. A sua assinatura aqui com o cliente já estava mais satisfeita. Não precisava nem ir lá perturbar o juiz. Mas a gente não pode porque precisa... Não, aqui eu já estou filosofando, trabalhando na frente, mas se está dando zero de problema, nem na homologação do juiz precisava. É a questão do empoderamento das pessoas. Exatamente. Né? Se o Estado está empoderado, o Estado que eu digo poder público empoderado, e as pessoas também com consciência de limites, né, de direitos e deveres, realmente não precisava de nenhum juiz dizer, né, doutor Leonardo, você que é advogado. Vamos trabalhar com um caso concreto, porque parece, quando a gente fala em mediação, inclusive a mediação através da administração pública, parece algo muito abstrato. Então vamos trazer um exemplo assim, que eu acho que se aplicaria bem um caso, que são as desapropriações. Invariavelmente ocorrem desapropriações e aí, por força de lei, o poder público judicializa a questão, coloca um valor depositado em juízo para fazer a desapropriação e ter a emissão provisória na posse. Quando você tem emissão provisória na posse, se a parte não concorda com aquele valor, é um processo que dura pelo menos de 15 a 20 anos. Se você tem a possibilidade de uma Câmara Privada intermediar essa relação, é uma economia para os dois lados, porque assim você evita juros de 1% ao mês a partir da desapropriação que o erário público pagaria, e a parte também recebe um valor mais próximo do que ela entende que é o real, e aí se põe fim ao litígio. Eu acho que uma prefeitura que quer se modernizar, quer ter uma gestão pública visando trazer mais recursos para a própria população, eu acho que é o caminho. Tá? Eu acho que o caminho é utilizar a Câmara Privada de mediação para resolver pelo menos 80% dos processos ou das questões que são judicializadas. Isso é muito interessante que o senhor traz, né? Inclusive a sua ideia é ser vice-prefeito atuante. Sou vice-prefeito atuante, que é a mesma coligação. A mesma parceria, uma grande parceria. É novo. Coligação não, mesmo partido. Não, estou dizendo assim, atuante, porque às vezes o vice-prefeito fica com outro cargo, então pretende assim, fazer uma gestão bem próxima do... Com certeza, na verdade aqui você vai ter dois prefeitos, um vai estar de um lado, outro do outro, depois a gente junta ali e resolve. Não tem interesse de sair para ocupar cargo em lugar nenhum. Isso. O Patrick Nessa, vou até o final como vice-prefeito dele, e possivelmente numa reeleição e depois aí o tempo diz, mas aqui é a parceria até o final do mandato, não tem esse negócio de sair para ocupar cargo em outro lugar, nada disso não. Muito legal isso é muito bom, porque aí a população pode contar com uma continuidade, né? Analice, Ricardo, tem alguma pergunta? Estou monopolizando aqui, hein? Estou me sentindo uma repórter. Então, tem um outro assunto que nós debatemos muito aqui, antes de você chegar, doutor Leonardo. Doutor Leonardo que vai que ele acha que a minha pergunta é boa e coloca, então eu vou refazer a pergunta aqui. Na hora da edição é complicado, porque ele que faz isso, na hora a gente leva um tempão, mas a gente edita legal. Então, doutor Leonardo, nós estávamos debatendo aqui, quando estava apresentando, sobre a lei da mediação, a questão da suspensão da prescrição, né? O Patrick é formado em Direito, você é advogado, né? Você não é só bacharel. Eu sou bacharel. É bacharel, é formado em Direito, o senhor é advogado. Então, isso pra gente é fácil entender. Mas tem o pessoal que vai ouvir suas respostas e não entende assim, o que seria, que bobagem a mediação suspender a prescrição, né? Então, aqui nós estávamos conversando sobre a questão de que por que se abarrota o judiciário com execuções? Para se evitar a perda, se evitar a renúncia fiscal e ser atingido pela responsabilidade fiscal depois que passa os 5 anos, que é 5 anos o débito está prescrito. Só que aí o que traz aqui o artigo 33, eu sempre escolho um da minha preferência, o meu é o 33, parece médico, 33. A idade de Jesus Cristo. Isso. E ele diz isso, que a prescrição, que a mediação vai suspender a prescrição. Então, na hora da primeira sessão já suspende. O senhor poderia ir... Né? Aí, ó, coincidência, tá vendo? Não existe coincidência. Não existe coincidência. Mas por quê? Essa é uma das objeções das pessoas, elas acham que se for para mediação vai prescrever? Não, é porque... Não é da pessoa, é a administração pública. A administração pública. Se você tem um
um imposto que não foi pago, você tem um prazo prescricional de 5 anos para judicializar uma ação de execução fiscal. Então, o gestor público que não ingressa com a ação de execução fiscal, uma procuradoria do município, por exemplo, ele pode amanhã ou depois responder por uma improbidade ou alguma coisa nesse sentido, porque ele deixou de promover uma ação para resguardar o erário público. E o que ela está trazendo é o seguinte: se a gente utilizar a Câmara, suspende a prescrição, ou seja, se a gente utiliza a Câmara, faz um acordo para o contribuinte efetuar um pagamento e ele não efetua o pagamento de acordo com o que está no acordo, a gente não tem o que temer porque suspende a prescrição. Então a gente não perde o direito de exercer a cobrança do município em relação ao contribuinte porque está suspenso. E aí, se ele não cumpriu o acordo, basta a gente executar o próprio acordo, que já é um título executivo. Mais uma vantagem. Essa é uma grande vantagem, né? E nós falamos também aqui da questão de que o fato de fazer a mediação não significa que o mediador pode ingressar em juízo com pedido de homologação. Esse seriam então os procuradores da prefeitura, que a mediação não vai prejudicar, por exemplo, os cargos de advogado da prefeitura, correto? Porque essa homologação só é feita por advogados. Precisa de advogado, então faz a homologação aqui, faz um acordo aqui, manda para os procuradores da prefeitura, eles ingressam com o processo e faz a homologação. Pedido de homologação. Teoricamente eles poderiam participar do processo também, embora... Pode participar. A gente pode pegar um procurador concursado e jogar para acompanhar a Câmara de Direito Privado, e aí ele acompanha o trâmite todo. Deixa um indivíduo só designado. Deixa um só, já é concursado mesmo, a gente não vai precisar contratar um terceiro. Desassoberba o trabalho dele, porque na verdade ele vai trabalhar como braço auxiliar da Câmara de Direito Privado. Eu não vejo problema nenhum, não. Pelo contrário, só tem ganhar mesmo, todos. Então, aquela a gente falou também das custas, né, de que o recolhimento das custas, a prefeitura tem isenção. Isso. Então não importa o valor, a taxa judiciária fica isenta mesmo, então você pode homologar qualquer valor junto à prefeitura, junto ao judiciário. E falamos também que qualquer medida, né, pode ser implementada, mesmo o processo da mediação. Eu não sei se o Patrick falou com você, mas assim, tomando posse no dia 1º, a primeira coisa que a gente vai fazer, aliás, entre outras coisas, a gente vai passar um pente fino na prefeitura e ver quais processos a gente pode acabar, processos judiciais que estão fáceis de acabar, que estão mais tranquilos de acabar. De repente, a gente pegar essa listagem de processos, pedir a suspensão do feito no âmbito civil ou de execução fiscal e ver a parceria com a Câmara para fechar esses acordos e aí dar baixa em todos os processos para diminuir o máximo possível dos processos da prefeitura. E aí a gente dá agilidade para o contribuinte, ganha agilidade na própria prefeitura e utiliza a Câmara como um viabilizador desses acordos. Eu acho que é uma hipótese bastante interessante. Falei com ela, parou de desperdiçar dinheiro, parou com a burocracia, já sou fã. E diminuiu, né? Porque imagina, várias de execução fiscal daqui abarrotada de processo. Muito sem contar os bloqueios cruéis. Menos cruel. Hoje, por exemplo, a gente tem concilia e nas vésperas do concilia, a juíza vai lá e determina o bloqueio da conta de todo mundo, sem olhar quem, para poder levar as pessoas para o concilia, a força. Primeiro bloqueia, aí depois vai soltando as coisas. Outra coisa que é importante é assim, quando a gente conseguir equacionar os problemas do Raul Sertã e da maternidade, principalmente os medicamentos da lista do SUS, sempre tem aquela pessoa que precisa de um medicamento que não está na lista do SUS e provoca o judiciário para ver a possibilidade de a prefeitura pagar esse medicamento. Com isso, de repente, a gente consegue, através da Câmara também, tirar essas pessoas da fila do judiciário e ver, dentro da medida do possível, do recurso do município, conseguir esses medicamentos. Nossa, excelente ideia, isso aí realmente maravilhoso. Estou falando, aqui é o novo.
Aqui é cabeça de gestor, empresário dentro da prefeitura, não é cabeça de político. E não é só isso, eu como advogado vivo as dores de um processo judicial que demora anos e anos e anos. Isso é ruim para o poder público, porque se você pegar juros de 1% ao mês, que é os juros normalmente que se paga, até da tabela do próprio Tribunal de Justiça, é muito caro. É muito caro. Esse valor a gente pode jogar em outro financiamento, em outro local, alocar ele, ou até fazer um investimento em outro local, e não deixar esse valor se perdendo no Tribunal de Justiça. Eu acho que é interessante sim para a administração pública. Isso. E o Ricardo tinha trazido até quando veio um vereador aqui, ele trouxe uma fala bem legal aqui sobre a questão da humanizar mais o atendimento, né, do poder público, né? Aí se ele quiser falar alguma coisa. Eu acho que esses bloqueios é uma forma bastante cruel, eu digo até cruel, de lidar com o público, né, com o contribuinte, porque ele muitas vezes nem é avisado, ele se surpreende com o bloqueio da conta dele bancária, e muitos, a maioria, né, são bloqueios dentro de uma conta salário ou aposentadoria, e isso causa um transtorno emocional na vida dessa pessoa, causando vários efeitos, porque a gente não sabe do que está acontecendo, do problema com aquela pessoa, né? Então, isso é testado de incompetência. Quando isso aconteceu na história do Nova Friburgo? Pois é. Esse negócio de bloqueio de IPTU na conta salário das pessoas. Eu nunca ouvi falar disso. Então, as pessoas sendo chamadas, né, para conversar, para uma mediação, eu acho que ambas as partes vão sair ganhando, dando um tratamento humanizado para o contribuinte, ele vai se sentir acolhido pela prefeitura. E não um sentimento de raiva, de ódio, de revolta, né? Eu acho que é por aí que é o caminho, né? É verdade. A nossa proposta aqui é um pouquinho diferente. Assim, primeiro, só para deixar delimitado para quem está assistindo a gente, que são duas coisas. O bloqueio judicial ele só existe por ineficiência da prefeitura. Porque quando a prefeitura, a procuradoria, ela judicializa, o poder público, o Tribunal de Justiça, ele não tem como saber qual conta está sendo bloqueada. Ele manda bloquear a conta. E aí eu não vou entrar no mérito se o bloqueio é correto ou não é correto. Mas o tribunal, ele só faz quando ele é instado a fazê-lo. Então, quem faz a execução fiscal de forma equivocada, sem chamar o contribuinte para acertar sua dívida, que muitas vezes nem sabe que ela existe, é a procuradoria, é a própria prefeitura. Então, a partir do momento que a gente traz uma mediação, a gente consegue realmente humanizar o processo e acabar com com que o Poder Judiciário efetue essas penhoras. E a segunda questão é humanizar para trazer o contribuinte para a prefeitura tratando ele melhor. Na verdade, tem que ser o contrário, porque a prefeitura ela pertence ao contribuinte. Então, a gente tem que dar resposta ao contribuinte daquilo que ele precisa. Sim. E não transformar o inverso, ele o inimigo e a gente trazendo ele para cá para dizer que a gente vai acolher. Não, é o contrário, ele tem que saber quanto de dinheiro entra no município, por quê, se ele deve, se ele não deve, se deve, tem que ajudar ele a parcelar, por quê, quando, como, porque senão fica muito fácil, a gente manda lá o secretário de Fazenda judicializar todas as questões, vem o Poder Judiciário bloqueia tudo. E como a gente teve com um apoiador nosso, ele falou o seguinte: o contribuinte tem medo de ir à prefeitura. Isso não pode acontecer. Porque, na verdade, a prefeitura pertence ao contribuinte, não o contribuinte que pertence à prefeitura. Está tendo uma inversão de valores aí. Então, eu acho interessante, eu realmente, aqui, eu vi que há grande possibilidade de se utilizar da Câmara de Direito Privado para fazer uma mediação no sentido lato sensu na prefeitura, em várias secretarias. Não é da boca para fora, não. A gente também, quando eu falei para vocês de automatizar a licença na construção civil, que era horrível para construir, é isso também. O nosso plano é o quê? Primeiro você sai sua licença para você construir, liberdade, vai tocar a tua obra. Depois a gente vai lá fiscalizar, vendo se o que você anexou no site da prefeitura
prefeitura é verdade ou não. Verdade ou não. Então, todo o nosso plano é isso. Bom, o Boyle falou aqui da questão da mediação. Primeiro, a gente vai entregar a responsabilidade para as pessoas. A prefeitura é sua, vai lá, a gente confia em você, você é um bom cidadão, toca a tua vida. Depois, se você resolver fazer um negócio errado, aí é contigo, o problema é seu. Aí a prefeitura tem que perguntar, pode ser até uma mediação também. É, exatamente. Né? Tá vendo? Mais um motivo para mediação. Vamos lá verificar uma obra, a obra tá errada, mediação, em vez de embarga, vai para a justiça, toma multa, viu? Mais Então, uma. Não é só isso, assim, é impressionante, porque quando a gente senta para conversar e ver, e aí é a primeira vez que eu estou tendo de fato um contato com a mediação junto à administração pública, você vê assim, que tem vários setores. Por exemplo, REURBS, que é regularização fundiária. Puxou meu pensamento. Que é regularização fundiária de caráter social, para você dar para as pessoas a propriedade para elas. Se trouxer a regularização fundiária para mediação, aqui, acho que ela vai passar uns 3 anos só em cima disso, não vai trabalhar com mais nada. Então, vamos registrar. 70% dos imóveis que estão irregulares, você não vai fazer mais nada, vai ficar sem Eu estava até trazendo isso num dos debates aí com um dos vereadores, que, por exemplo, você tem aqui em Friburgo, você pega o Tio Dongo, aquela coisa imensa ali, não tem nada regularizado. Eu e a Analice, nós estamos lá numa situação, né, lá em Muri, que tem mais de quantas? 30? 50? Não, é mais de 30. Mais de 30 pessoas que já construíram há mais de 50 anos e até hoje o nome do IPTU está em nome de uma proprietária que tinha no RGI só o terreno. Até a prefeitura já fez, já teve, a prefeitura já fez parcelamento em nome das pessoas e tudo. Tem obra construída dentro do Rio, tem locais que não tem pavimentação. Isso aí é trabalho então, lá. Até usando o privado, acho que leva uns 2, 3 anos para acabar. Dentro do privado, imagina se for do Então, mas por exemplo, se você pega o loteamento Tio Dongo, digamos, tem até uma pessoa que teve um problema lá, uma briga de vizinho, comprou uma propriedade sem documento. Aí já tinha uma área embaixo, comprou, eles chamam de comprar laje, compraram a laje, comprou a laje. Hoje é reconhecido. Mas o povo fala, comprou a laje, né? Assim que o povo fala, comprei a laje. Aí comprou uma laje, só que nessa laje não era legalizada, nem o terreno, nem a laje. Construiu, aí construiu em cima. Nossa Senhora. Aí olha só, com que técnica aquela pessoa construiu? Aí vem a chuva, aí desaba tudo, né não? Então, o que o povo pensa? Que, se eu for pedir coisa à prefeitura, vai custar caro, eu prefiro comprar o tijolo e ir lá e fazer. Por que a prefeitura não implementa uma coisa, já um projeto muito antigo, a arquitetura e a engenharia pública? Entendeu? Por que isso? Porque ao invés de você ter fiscal para ir lá e multar uma obra, porque não é só multar, é ver que aquela obra não está dentro de um padrão de segurança. Por exemplo, lá em Cascadura, desabou uma casa essa semana. Quando você olha em torno, é cheio de construção sem embolso, assim, quadradinho. Imagina o que está acontecendo ali, todo o impacto ambiental, toda a questão. Que a gente fala assim, impacto ambiental, a pessoa vai logo derrubar árvore, matar bichinho, daí fala, não, gente, impacto ambiental é o que está acontecendo quando você constrói uma casa. Tem o esgoto ali, tem o esgotamento sanitário, você tem a parte elétrica, né? Não tem fossa. Não tem foto, então tudo isso. Então, se você implementar na prefeitura, por exemplo, uma engenharia e uma arquitetura pública, que inclusive a própria Associação de Engenheiros, numa época, a gente tentou junto com eles, seria muito interessante. Quer ver outro detalhe? Quando, mais ou menos no ano de 1996, 97, por aí, tinha um gerente da Caixa Econômica que ele criou um grupo, na época era a doutora Saudade, a prefeita, criou um grupo, nós fizemos até audiência com ela. Esse grupo queria pensar em projetos para Friburgo, juntou advogados, corretores, engenheiros, essa coisa toda. Estava indo muito bem e nós tivemos depois na época com o ministro das cidades, que era ainda do governo Lula, eu acho, se não dele. Aí, depois veio o plano diretor. Aí uma reunião com ele no Rio de Janeiro, eu falei com ele assim, fulano, esse é o nome dele, você sabia que plano diretor em Friburgo não está funcionando nada?
Nós estamos mandando verba, estamos mandando verba, mas juntou um grupo de 5, 6 pessoas, criaram um negócio, alugaram uma casa, fizeram e não ouviram ninguém. Ou seja, aquele grupo que foi criado sério, no final a prefeita nem ligou para aquilo, né? Deus a tem, nem ligou, e criou um grupinho pequeno, ou seja, Friburgo tinha chance de ter dado um salto, aquilo que a gente falou, uma ideia legal, ela vai dar um salto para a humanidade. Então, o que vocês pensam dessa confusão toda? A questão é a seguinte, vai ser a gente primeiro tem que arrumar a casa. Arrumar a casa, colocar a saúde em ordem, educação em ordem, informatizar a prefeitura, acabar com algumas secretarias, para depois a gente começar a pensar em projetos um pouco maiores. Por exemplo, o Rio UBS, ele não pode acontecer antes de um plano diretor, porque senão você acaba tendo uma confusão. Como é que você vai primeiro fazer uma regularização fundiária para depois fazer um plano diretor que pode inclusive contradizer a própria regularização fundiária que você aprovou? Então, assim, é passo a passo, a situação não é boa de Nova Friburgo, porque Nova Friburgo está largada há muito tempo, e aí a gente precisa fazer o seguinte, um passo a passo. Primeiro a gente vai ver as contas da prefeitura, vamos informatizar, ver a saúde. Exonerar aquele monte de carguinho, cabide de emprego que estão lá, dando dinheiro, vamos exonerar. Primeiro ano vai ser para organizar a casa. E depois daí a gente vai partir para a parte de infraestrutura de Nova Friburgo, mas por isso que é importante, no segundo ano, um debate do plano diretor, transformar, de repente, os 8 distritos cada vez mais autônomos para tirar pessoas do centro de Nova Friburgo. Tem que fazer esse mutirão fundiário. Mutirão fundiário depois do plano diretor, porque senão você pode ter um problema ali. Não, eu achei que as pessoas não queriam regularizar porque elas não queriam pagar IPTU. Porque eu falei, ó, se não quer regularizar, vai pagar IPTU. Mas quando eu vou conversar com as pessoas, elas estão doidas para regularizar a casa. Estão doidas para pagar IPTU. Eu falei, mas você vai pagar IPTU. Não, mas eu quero regularizar. Não, porque eu achei que eu teria que convencer, porque o que acontece? Quando você regulariza, se a sua casa valia 100 mil, ela passa para 200. Então você pagou, sei lá, 300, 400 reais de IPTU em cima daquela casa, mas agora você tem crédito no banco, você pode utilizar dando a sua casa em garantia, sem o IPTU não podia. A Energisa pode ir lá colocar luz, padrão, tudo bonitinho. Eu achei que eu ia ter que convencer as pessoas disso. Não, tá todo mundo querendo regularizar. É uma questão só de chegar na hora até lá. da venda, tendo a documentação correta, É mais fácil. Então, eu falei, você paga 500 reais de IPTU, mas o seu imóvel agora vale o dobro. Porque se não estiver legalizado, vai ser depreciado na hora da venda. Exatamente. Na negociação. Não, eu ia usar isso para convencer as pessoas, mas elas querem pagar o IPTU, elas querem regularizar. Querem mesmo. E é a isso. questão que é essa, né? Eu acho Na verdade é que é tudo muito burocrático. Um problema assim que existe bem grande, um distanciamento. Rapaz, a classe política, eles não querem fazer uma entre a população prefeitura, né, a classe política, com o povo, a população. Como ela falou, se a pessoa não tem muita instrução, ela tem até medo Mas esse distanciamento... Não, você vai lá tirar uma dúvida e você já vai devendo 10 mil, né? Mas esse distanciamento ele é proposital por quê? Porque ele cria como moeda de troca a esperança. O vereador ele te vende a esperança de que ele vai te ajudar. Quando na verdade não é para ter essa moeda de troca, é para a pessoa chegar na prefeitura e conseguir fazer tudo que ela quer fazer sem ter moeda de troca. Mas quando você não faz de caso pensado, porque quantas gestões estamos aqui discutindo regularização e que ninguém faz, ninguém tem coragem de fazer o REURB. Por quê? Porque vende a esperança de que um vereador pode ajudar, um prefeito pode ajudar, e com isso você consegue votos, vai se perpetuando no poder e continua não fazendo. E aí o povo nunca vê resolvido o seu problema. Eu falo isso com o Léo direto. Imagina, a gente ganhou, a gente entrou, ficou 8 anos, eleito, a gente resolveu 95% dos problemas da cidade, está tudo lindo e maravilhoso. O que o candidato a prefeito de 2032 vai falar? Qual é a pauta que ele vai defender? Como é que ele vai atacar a gente? Como é que ele vai se eleger? Então, matar os problemas, a classe política não tem nenhum interesse em fazer isso. Eu sei. Você vê, resolvi o Raul Sertã, a educação em Friburgo é de qualidade. Acabou 60% da reclamação. Os caras vão falar de quê? Porque o quadro atual está favorecendo a um grupo, né? E não a população, na verdade. Eu acho que o ideal é chegar num ponto em que, por exemplo, a criação dos conselhos municipais, né?
Quando Está você dentro do vai... nosso plano de governo. Isso, Voltar quando com o você- de saúde, porque Quando é você- muito fácil falar que vai resolver e depois não querer ir lá receber crítica. Tá lá. E eu já fiz meu compromisso, inclusive, nas minhas redes sociais. Vou recriar o Conselho Municipal de Saúde e eu vou participar presencialmente de todas as reuniões. Porque se eu estou dizendo que eu vou resolver, eu não tenho que ter medo de lá botar cara. Se você tem os conselhos, você envolvendo toda a população, ao invés de ter também um bate-boca de A, de B, de C, se você contrata ali um mediador para poder conduzir Também. aquela reunião, fica uma reunião muito mais célere, mais produtiva. Você pode usar o porque- conselho para receber projetos. Isso. Em vez de ficar nesse bate-boca, falar, ó, vai ter um conselho de tudo, meio ambiente, É que- saúde, educação, tudo. Mas vocês precisam trazer Porque- projeto, não é só ficar criticando a administração. Traz solução também. Vamos Vocês imaginar criam- um quadro perfeito? A gente eleito, a gente consegue arrumar a casa na Friburgo. E aí a gente consegue dinamizar o empreendedorismo aqui. A gente consegue dar resposta às pessoas para regularizarem as suas residências, para empreender em Nova Friburgo, desburocratizando, acabando com o alvará e dando para a população o protagonismo da cidade. Quando vai sobrar dinheiro? E aí, quando sobra dinheiro, a gente pode chamar, através da mediação ou uma audiência pública, saber o seguinte: quais projetos agora serão contemplados com essa sobra de dinheiro que já sai do básico? E o que a população quer? Um outro hospital? Isso. Aí a gente pode conversar sobre obras maiores, com uma realidade já galgada em quê? Em competência, recurso, e que vai sair do papel. E dando para a sociedade decidir. Não vai sair da nossa cabeça, agora eu tenho que botar aqui um aeroporto em Nova Friburgo, porque eu tenho dinheiro sobrando e eu preciso usar esse recurso. Isso. Não tem o menor sentido isso. Então, quando você arruma tudo e sobra dinheiro, você consegue fazer com que a população ela decida sobre o futuro da cidade. O que você quer? Já gostei. O Friburgo vai evoluir tanto no nosso gestão aqui que a gente vai precisar do aeroporto. Pode escrever. Pode escrever. Pode escrever. Vai desenvolver tanto que vamos ter que ter um Mas aeroporto. é verdade. Antes do aeroporto, a questão da mobilidade, né? Aqui. Não, nosso Garrafa plano de governo mesmo. não tem trem-bala, não tem vamos trazer a praia. Não, aquela estrada Não que... tem, básico. A estrada do contorno. Estrada do Acho que é contorno. essencial. Tem uma outra que já falaram para mim, Essa Muricônico. Uma estrada Muricônico. Da Alemanha, é o Banco Central da Alemanha. Ele é alemão, né? Ele mora lá e vira e mexe, ele vem aqui porque ele é casado com uma friburguesa. Ele falou para mim o seguinte: Léo, tem dinheiro do Banco Central da Alemanha para fazer financiamento de energia fotovoltaica se vocês quiserem. Só que tem que ter projeto. Tem que ter projeto. Tem dinheiro para tudo. O BID tem dinheiro. Só que assim, os projetos que se apresentam são muito megalomaníacos e a gente já parte eles já partem do pressuposto da existência da corrupção aqui e por isso não é fácil, não é viável fazer. Mas que tem dinheiro para fazer muita coisa tem. Mas assim, o principal Friburgo é uma cidade rica, o básico tem que ser feito nesse primeiro ano de governo. A gente pretende fazer esse básico, mudar a cara da educação, da saúde e da gestão de Nova Friburgo já no primeiro ano. E depois aí a gente vê a estrada do contorno, que assim, desapropriar, fazer construção de estrada, é um negócio que também dá muito trabalho. Tem uma coisa que a gente aprende com a Traz a China. desapropriação para cá. Não, mas tem uma coisa que a gente Câmara aprende. privada para fazer um acordo de desapropriação. E essa Mas a gente desobrigação você aprende não com a China, paga. sabe o quê? Ao invés de fazer estradas no chão, ponte. Ao invés de você ficar gastando tempo, quanto tempo você faz uma ponte, quanto tempo você tem que escavar, desmatar, fazer um monte de coisa. São propostas alternativas que a gente pode economizar dinheiro. Exatamente, Esse nada Friburgo, foi feito. a né? tendência, se a gente não parar agora e pensar estrategicamente na Friburgo, é ela continuar crescendo desenfreadamente. Porque assim, o poder público ele não tem noção do que ele é dono. É horrível. Ele não... A gente que tem que rodar os bairros, falar com as pessoas. Tem bairro que parece favela do Rio de Janeiro. Só falta o traficante com fuzil. Só falta isso, o resto é tudo igual. Eu conheço bastante. Só falta. E a prefeitura não faz nada. Não faz nada. Porque assim, como ela não regulariza, até para fiscalizar é difícil. Se ela não der um primeiro passo para fazer o plano diretor e depois regularizar, porque o plano diretor ele vai regularizar as construções,
vai desapropriar aquelas que estão perto de rio, jogar as pessoas para mais longe, vai botar o gabarito, vai mudar o gabarito, não vai aumentar, não vai, porque aí são especialistas que vão dizer, por isso é importante a mediação para que todo mundo discuta. O que não pode acontecer é eu cheguei aqui em 2014 e não se avança na discussão do plano diretor, porque não tem interlocução nas diversas áreas, não tem interesse também em ter essa discussão. Então, assim, se não consegue regularizar, não consegue fiscalizar. Se não consegue fiscalizar, outra tragédia é iminente e as pessoas perdem dinheiro e pegam ali, às vezes compram por uma promessa de compra e venda particular, aquilo que dá para ela comprar porque não tem dinheiro, e aí ela constrói com muito carinho, mas à custa do trabalho dela, uma casa que não é boa, que não vai sustentar em pé e que amanhã depois pode cair e aí a pessoa perde tudo. Então, mas cada cidade tem as suas peculiaridades. Então você tem que pegar aquilo, adequar, e por isso que um grupo multidisciplinar é necessário. Né? Eu vou dar um exemplo, só mais um. O Estatuto do Saneamento Básico diz que todo mundo tem que ser 100%. Aqui em Friburgo a gente já tem 82% saneado. Esses 18% não querem ser saneados. Primeiro porque tanto a empresa concessionária não tem interesse, porque às vezes vai criar toda uma tubulação, todo um custo para uma pessoa, como essa pessoa, a água de poço artesiano ou de nascente é muito melhor do que aquela que chegaria através da concessionária. Então, assim, nem tudo a gente vai atingir os 100%, não tem a menor necessidade disso também, mas que a gente tem que ter um norte, tem que ter isso mapeado até para justificar depois, olha, essa zona aqui não tem a menor necessidade de ter saneamento interligado, porque tem sumidouro, tem tudo regularizado, tudo certinho, a gente consegue dar um avanço para a cidade. E aí o IDH aumenta, o recurso para a cidade aumenta, recurso de transferência de Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou Banco Mundial, ou Banco da União Europeia, para trazer recursos para cá é muito mais fácil.